Amados em Cristo, hoje o tema é Jesus vem ao nosso encontro, porque Deus sempre está presente, nós vendo e reparando em nós naquilo que nós precisamos. Vejam as palavras de Hebreus 13, versículos 5 e 6. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O objetivo é que nós alcancemos maturidade na fé. E diante disto, amados, conta-se a respeito de um rito de passagem da tribo Cherokee, que diz o seguinte: o pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem adulto. E, como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se o homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. E, naturalmente, está amedrontado. O seu medo o faz ouvir toda espécie de barulho. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não move a venda. Segundo a tribo indígena Cherokee, este é o único modo de um menino se tornar um homem. Passagem da infância à fase adulta. Finalmente, após esta noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda. E vê então seu pai sentado ali, pertinho dele, cuidando dele, na verdade, então, a noite toda. Amados, como o texto aos Hebreus é um convite para a maturidade espiritual, também podemos usar de modo especial a história de Zaqueu. Ela nos ajuda a entender isso. Nada se sabe sobre quem foi Zaqueu, além do que é dito sobre ele em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Alguns estudiosos dizem que o seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa algo como aquele de quem o Senhor se lembra. Por intermédio de Zaqueu, podemos ver a transformação que acontece em nossa vida quando o Espírito Santo nos leva à fé. Nos encontramos com Jesus Cristo e Ele entra em nossa vida. Zaqueu era um homem muito rico e também muito importante por ser chefe dos cobradores de impostos. Mas quando soube que Jesus estava passando pela cidade, ele demonstrou um interesse enorme para conhecer esse homem, Jesus, que havia transformado a vida de muitas pessoas. A grande vontade de Zaqueu fez com que nada o impedisse de ver o Senhor Jesus, nem mesmo o fato de se expor por causa de sua baixa estatura. Subiu numa árvore e Jesus também queria vê-lo. E assim
esse cobrador de impostos recebe o Cristo em sua casa com alegria. Eis o sinal de quando a nossa vida é transformada. Quando Jesus entra em nossa vida, as marcas da fé ficam evidentes em nós. Alegria, paz, gratidão. As coisas essenciais e capazes de fazer alguém feliz não podem ser compradas com dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro de Zaqueu não bastava para torná-lo feliz. Esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E Zaqueu estava procurando Jesus, mas a verdade é que Cristo estava à procura dele também, assim como Cristo está à nossa procura ou presente em nossa vida. O Senhor Jesus se faz presente em nossa vida pelos meios da graça, a palavra de Deus e os sacramentos, batismo e santa ceia instituídos por Ele. Portanto, Deus jamais nos desampara, Ele se lembra de nós. Somente com o Senhor Jesus nossa vida pode se encher de alegria, paz e gratidão. E assim temos fôlego, força para continuar a caminhada de fé. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Lucas 19, versículo 9. Jesus não disse que um mero conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Jesus foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isso, havia entrado na casa de Zaqueu. Assim, Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderiam receber. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos cobradores de impostos e não o contrário. E ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19:10. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. Isto ele faz com cada um de nós, à medida que desejamos que ele participe de nossa vida. E olha, ele é nosso amigo maior. Cantamos agora. Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Faltam
Deus sempre está presente, nos cuidando, nos amparando. E olhando para Zaqueu, a atitude dele também de distribuir então a metade da sua riqueza aos pobres, também nos desperta a ver, se Deus nos abençoou e temos dinheiro, vamos ajudar aqueles que precisam de dinheiro. Se temos falta de dinheiro, confiemos que Deus vai fazer com que o que nos é necessário chegue às nossas mãos. Ele está presente. Venha ao nosso encontro em Jesus Cristo. Ele se lembra de nós.